para que o espectador entenda, esse ponto onde houve o desaparecimento é fora da terra indígena. Então ele passa por uma comunidade chamada São Rafael, que é justamente uma comunidade ali de umas 50 famílias que foram retiradas do Vale do Javari, da terra indígena do Vale do Javari, quando houve a demarcação. Então essas famílias estão fora da terra indígena. E nessa região, desde 2018, se aprofundou a violência nessa região. Uma unidade da FUNAI chamada Frente de Proteção Etnoambiental foi atacada a tiros 5, 6 vezes, desde 2018. Então o Bruno ele está licenciado da FUNAI de forma não remunerada, certo? Há 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando justamente, dedicando a sua vida, seu tempo, à organização indígena da região, muito preocupada com o abandono da área, com a invasão por terceiros, por não indígenas. Normalmente, né, caçadores de animais, pescadores que estão buscando justamente o pirarucu, cuja pesca só pode ser feita em criadouros no Brasil, né, fora das terras indígenas. Mas sabemos que dentro da terra indígena há muito pirarucu. Então, esses grupos de invasores buscam tartarugas, tracajás, certo? Para revenda, tanto para consumo, quanto para fazer peles de animais silvestres e revender no mercado. Então, os indígenas, muito preocupados com essas invasões, houve 5 ataques a tiros, houve o assassinato, muito importante, Miriam, até hoje impune, até hoje sem solução, de um colaborador da FUNAI chamado Maxiel Pereira dos Santos, que foi morto em Tabatinga a tiros. Então, esse é o cenário. O Bruno está ajudando os indígenas, são 8 ou 9 etnias que vivem dentro da terra indígena do Javari, estava ajudando a organizar essas fiscalizações, porque uma vez que o governo brasileiro está sendo omisso, está desaparecido da região, está acusado de leniência, né? Além da Frente de Proteção Etnoambiental, há 3 bases de proteção da FUNAI na terra indígena. Então, são 4 unidades da FUNAI. Essas unidades estão com poucas pessoas, estão sofrendo dificuldades orçamentárias, certo? Então, o Bruno está fazendo esse trabalho, né? De forma, você veja, não remunerada pela FUNAI. E tal era o compromisso dele. A segunda pergunta sua tem a ver com isso, né? Então, durante aí 14 meses, de 2018 a 2019, ele foi empossado no governo Temer. Ele foi, então, o coordenador do setor da FUNAI em Brasília, onde ele morava, em Brasília. Foi coordenador nacional de todas essas bases e frentes. São 11 frentes no Brasil, cerca de 20 bases, em torno de 30 unidades no Brasil todo, né? Cuidando desse tema dos indígenas isolados e de recente contato. Então, depois de 14 meses, ele sai do cargo por um conjunto de fatores. Havia, então, desentendimentos. Ele não concordava com o andamento da política indigenista brasileira no governo Bolsonaro. Naquele momento, o governo Bolsonaro discutia um projeto de lei para autorizar mineração em terras indígenas, por exemplo. A unidade dele, a coordenação de índios isolados, era contrária a esse entendimento, por observar que terras indígenas onde há índios isolados, é impossível ouvir índios isolados sobre mineração. Como é que você vai fazer uma consulta a indígenas isolados? Então, portanto, a coordenação dele era contrária ao projeto, pela incapacidade de ouvir, não é possível. E também outros temas. O Bruno vinha, né, há muitos anos trabalhando nesse tema. Não por coincidência, né, quem o substitui no cargo
é um ex-missionário evangélico, que havia trabalhado com os indígenas no próprio Vale do Javari. Ao mesmo tempo, houve uma grande operação na terra Yanomami, que teve a participação do Bruno e da sua coordenação. Essa operação na terra Yanomami, chamada Curari 11, foi a última operação que o Bruno trabalhou no cargo. Então, foi esse conjunto de fatores, né? No final do ano passado, o Bruno deu uma entrevista para a World Wide Foundation, falando assim, olha, que ele trabalhava há 11 anos nessa região do Atalaia do Norte e ele nunca tinha visto uma situação tão difícil, né? Que a quantidade de invasões que acontecem na terra indígena hoje é equivalente à que acontecia no período anterior à demarcação, ou seja, é como se ninguém tivesse mesmo respeitando a demarcação da terra indígena. E aquilo que você falou sobre quem está na FUNAI agora é um delegado e pastor evangélico chamado Marcelo Xavier, é isso? Que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, Rubens? Eu não sei se ele é pastor evangélico, pode até ser, eu não tenho essa informação, mas sim, ele é delegado da Polícia Federal cedido para essa função. Ele havia trabalhado em Barra do Garças como delegado da Polícia Federal e havia trabalhado na CPI criada pela bancada ruralista no Congresso Nacional. Ele foi chamado para ser assessor. Ele tem um vínculo com a bancada ruralista. E ele pretende, na FUNAI, instituir o que ele chama de nova FUNAI, que é caracterizada por o que eles chamam de parcerias com fazendeiros, produtores rurais, principalmente de soja e milho. Até então, até 2019, né, o Ministério Público Federal vinha denunciando esses acordos, também o IBAMA vinha denunciando, na verdade, que esses acordos afrontariam a Constituição, que impede o arrendamento de terras indígenas. Na dita chamada Nova FUNAI, encabeçada pelo delegado que você mencionou, né, essas parcerias estão se tornando comuns, com casos na terra indígena Pareci, casos nas terras Chavantes, em outros pontos do país. Bruno Pereira, ele vem de uma tradição de não contato, que se chama, né? Uma política instituída em 1985 com o fim da ditadura militar, que basicamente, Miriam, é assim, né? Em grosso modo, né? Só vamos ao encontro dos indígenas se houver uma razão muito, muito importante. Houver um risco de vida dessa comunidade, ou se essa comunidade se apresentar a nós, aparecer, sair da selva e aparecer. Então, eu digo isso porque Bruno fez um trabalho assim histórico. No começo do governo Bolsonaro, ele lidera a maior expedição de contato com indígenas isolados nos últimos 20 anos, que foi com um grupo isolado Corubo, no Vale do Javari. E o resultado dessa expedição foi muito bom, foi positivo. Nenhum indígena faleceu, porque os indígenas isolados eles têm pouca capacidade de defesa nos seus organismos, né? Então, vários indigenistas contam que uma simples gripe no organismo de um indígena isolado, ela evolui para uma, uma pneumonia fatal e até 2 dias. O indígena pode morrer de gripe em 2 dias. Então, essa expedição que o Bruno realizou, em torno de 30 indígenas corubos foram contatados e, felizmente, nenhum morreu. Isso dá a medida da capacidade técnica do Bruno, da experiência dele, da atenção, do cuidado que ele tinha. Por isso que o desaparecimento dele é tão preocupante. Talvez fosse outra pessoa com outras características pessoais, a gente poderia imaginar que estão embrenhados no mato, estão tentando, né, ou que se perderam, ou qualquer coisa do gênero. Mas, levando em conta o Bruno, o modo como ele trabalha, né, é que é tão preocupante. Então, quando ele disse, né, aos seus parceiros indígenas, ele disse, estou chegando a Atalaia no dia tal, na hora tal, estou indo daqui para cá. Então, ele respeitava essas coisas, principalmente numa região conflagrada como essa. Então, Sim. Você ele já deixou. viajou com o Bruno, Rubens?
Viajei uma vez com o Bruno para essa terra indígena Javari, de avião e depois de barco com ele, né? Para a terra indígena Maioruna, que é a aldeia a Maioruna. A terra indígena é uma só, Vale do Javari, mas são aldeias do lado do Peru, já no extremo do Brasil, né? Não havia energia elétrica, não havia água potável, não havia. E eu pude presenciar, né, a organização dele, o cuidado. Ele tem autorização da Marinha para pilotar barcos, certo? Não é que ele pegou o barco e foi. Ele sabe pilotar esses barcos chamados voadeiras, né? E Uhum. esses barcos, né, o barco que o Bruno estava pilotando tinha tambores vazios. Ou seja, no caso de um acidente, eles teriam aflorado esses tambores, teriam sido vistos por alguém. E nenhum tambor foi visto, né? Isso Quer também dizer, nos sumiu o preocupa. barco, os tambores e tudo, é isso, Rubens? É isso, né? Eu Não há acho que você vestígio do respondeu barco. já, entendi. Você respondeu já a pergunta do Sigefredo, que estava assim questionando, será que ele poderia ter se perdido? Pelo que você está dizendo, ele era uma pessoa muito experiente, né? Agora, alguns veículos de comunicação estão dizendo que a polícia prendeu suspeitos de estar envolvidos no desaparecimento do Bruno e do Dom Phillips. Você tem alguma notícia? Então, nós estamos trabalhando aí com a questão da invasão em terras indígenas, com a pesca ilegal do pirarucu, e também com o desmatamento, Rubens. Quais seriam as possíveis, sei lá, os possíveis embates, né? Quem são as pessoas que não queriam que essa expedição fosse bem sucedida? É, vamos lá. Essa viagem não era propriamente uma expedição, porque no jargão, né, do indigenismo, expedição seriam 15 homens, 20 pessoas, certo? Vários Uhum. barcos, que vai chegar em um ponto muito ermo, muito distante. Essa seria chamada expedição, né? No caso ali, ele foi, pelo que entendemos, ele estava acompanhando um jornalista muito experiente também, excelente jornalista, Dom Tem aí Phillips, a foto do Dom Phillips. Uhum. que colabora com o The Guardian, que mora em Salvador, na Bahia, conhece muito bem a Amazônia, onde esteve muitas vezes. A família dele ontem disse que ele ama a Amazônia e ama o Brasil, né? E de fato, quem o conhece sabe disso. Então, ao que tudo indica, o Bruno estava acompanhando este jornalista e também conversando com esses líderes indígenas para melhorar essa fiscalização. Então, a investigação jornalística, digamos, do Dom Phillips tratava deste tema tão sensível e tão delicado na região, que é impedir as invasões ao território, onde esses caçadores, esses exploradores estão também colocando em risco os indígenas, inclusive atirando, né, na base da FUNAI. Então, ao que tudo indica, né, o jornal A Crítica de Manaus divulga hoje de manhã uma informação importante, atribuindo essa informação à Univaja, que é a entidade que trabalhava com o Bruno, que trabalha com o Bruno Pereira. O jornal A Crítica divulgou hoje que o Dom e o Bruno teriam presenciado ameaças no sábado, teriam presenciado ameaças de duas pessoas contra equipes de fiscalização e que essas pessoas foram fotografadas com armas pelo jornalista Dom Phillips. Eu não sei se a informação. Hum. Então, isso é um agravante sério, né? Então, se isso for confirmado, eu não sei se é real, certo? Eu estou falando o que Uhum. a crítica de Manaus divulgou com base no que a Univaja informou. Ora, se isso de fato aconteceu, é gravíssimo, né? Então, se o jornalista presenciou essa ameaça, é mais um motivo para o Bruno, que era tão experiente, que é tão experiente, sair da área imediatamente, certo? A primeira reação é: olha, presenciamos algo tão grave, vamos sair daqui. É a primeira reação. Então, aparentemente era isso que ele estava fazendo exatamente, né? Se deslocando até Atalaia, que é um centro urbano. Então, ali onde ele morou anos ali, conhece todo mundo. Então ali haveria uma proteção a eles. Então, o que aconteceu no meio desse caminho é que eles pararam nessa comunidade, São Rafael, no domingo de manhã, né? Então, exatamente essa parada, eu acho que a polícia está, então, reconstituindo todos esses passos que nós estamos falando aqui, né? Houve essa fotografia, onde foi? Quem é que estava na foto? Houve essa parada em São Rafael, o que foi dito ali? O que as pessoas comentaram?
Então, eu entendo que não há presos ainda, tecnicamente, sabe, Miriam? Até este momento, não temos a confirmação de prisões. O que pode ter ocorrido é que a polícia levou essas pessoas para depoimento em algum lugar, certo? Inclusive para tirar daquele ambiente. Talvez a pessoa saiba de algo e não quer falar, porque a comunidade, alguém pode ouvir. Então, tira da Uhum. região. Então, tecnicamente, não seria uma prisão. Talvez uma detenção. Eu não sei qual seria a expressão correta, entendeu? Mas pode ser que essas pessoas estejam ajudando, na verdade, entende? A esclarecer. Entendi, E não o entendi. contrário. Então, isso tudo está sendo feito pela Polícia Civil, parece que pela Polícia Federal também. Quanto mais gente investigando, melhor. De preferência que sejam quebrados sigilos de telefones na região, para saber quem falou com quem, tudo isso é o andamento que a gente espera. Né? Agora, volto a dizer, né, Miriam? Não sabemos se eles foram alvo de violência, queremos acreditar que não, quero acreditar que eles vão ser encontrados agora, que se perderam num, num desvio do rio, acho Uhum. improvável. Esse rio, esse trecho, tem dois grandes furos, que se chama, né? Que são assim braços, sabe? Segundo um indígena me explicou ontem, um indígena que mora na região. Tem dois grandes furos. Os indígenas já entraram nesses furos atrás de Bruno e Dom e não encontraram nada. Pode ser que uma nova tentativa, certo? Para esquadrinhar esses furos. Então seria assim a hipótese que ele teria pegado o furo em vez de pegar a calha do rio. Não acho provável, porque ele era muito experiente e conhecia a região. Mas digamos que isso teria ocorrido. E que a gasolina acabou, certo? Até esse momento, 2 dias passados, alguém teria visto, alguém teria sabido. Porque são regiões, não são tão ermas, não são tão desabitadas. Como eu falei, há comunidades, né, de pessoas que foram retiradas. Bom, isso tudo é uma especulação, mas a gente queria acreditar nisso, que houve um problema na gasolina, que ou o motor quebrou do barco. Por isso, Miriam, é tão importante os voos de helicóptero na região. Porque, Pois é. Eu ouvi então, críticas que o Exército deveria, ou a polícia, ou o Ministério da Justiça, ter providenciado veículos que pudessem sobrevoar a região. Eu vi no site do Ministério da Justiça dizendo que eles disponibilizaram helicópteros. Tem ou não tem um sobrevoo? Hoje já é tarde demais para fazer esse sobrevoo? acho que nunca é tarde, não, né? Tem que acreditar. Ontem, que podemos dizer que não houve sobrevoo de helicópteros. Os indígenas, a Defensoria Pública da União peticionou no Judiciário dizendo que não houve voos de helicópteros. Porque uma das regras de sobrevivência na mata, né? Digamos que eles estão numa mata ali e se perderam na mata. Uma das regras seria fazer um fogo, certo? Um fogo de sinalização. Estamos aqui, há Sim. alguém que. Então o helicóptero ele poderia olhar de cima. Algumas pessoas na internet, o que o helicóptero vai encontrar? Burrice, para que helicóptero? Ora, o helicóptero ele pode fazer voos mais baixos, inclusive para observar esses latões aí que podem estar derivando no rio, se houve um acidente. Eles podem estar ali. Então pode ser visto um latão ou uma carcaça do barco, qualquer coisa, certo? Obviamente que o apoio aéreo também é fundamental para chegar a distâncias que um barco demoraria mais tempo. Né? Claro. Então, a nossa esperança é que um fogo na mata e o helicóptero possa ver esse fogo, né? Essa fumaça. Né?